Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o Dr. Marcelo Girardi, que é coordenador do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Fica com a gente que nós vamos tratar temas muito interessantes, desde conciliação e mediação até as formas efetivas que estão sendo adotadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal com altíssimos índices de satisfação da população. Começa agora o Momento Arbitragem. Sou Asdrubal Júnior. Aqui comigo eu tenho o Dr. Marcelo Girardi, que vai nos conceder uma entrevista para falar sobre o importante trabalho, diga-se de passagem, do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, atendendo resolução do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Marcelo, muito prazer, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu agradeço. Gostaria que você começasse explicando para a nossa audiência o que é o núcleo e qual é efetivamente o seu papel institucional. Muito bem. É um prazer estar aqui com você, no seu programa, importantíssimo programa. De fato, o núcleo ele é uma unidade prevista na Resolução 125, apesar do Tribunal de Justiça já possuir essa unidade desde 2002, né, que vem fazendo as experiências até chegar no que hoje é o núcleo, mas o núcleo hoje, então, ele se legitima nessa necessidade expressa na Resolução 125 do CNJ de que todos os tribunais tenham um núcleo permanente de mediação e conciliação. Esse núcleo ele é uma unidade estratégica que dentro do tribunal ajuda a implementar, o responsável pela implementação da política nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses. Doutor Marcelo, essa política instituída pelo CNJ, ela tem qual o escopo? Qual é efetivamente o objetivo dela? Ela quer desafogar o Poder Judiciário ou ela quer procurar desenvolver estratégias mais eficientes para resolver o conflito e procurar com que a sociedade entenda que há outros caminhos, além de simplesmente brigar em um processo para resolver seus problemas? É muito bom esse encaminhamento, porque nos dá a oportunidade de realmente entender a finalidade da 125. A Resolução 125, de fato, o objetivo principal dela é mudar a nossa cultura de uma cultura do litígio para uma cultura de pacificação. Porque o conflito custa muito caro quando ele é mal resolvido. Ele custa caro emocionalmente, ele custa caro economicamente, ele custa caro em termos de tempo, né? Então, o conflito bem resolvido, ele preserva as relações sociais. Então, a política nacional que o CNJ encampa junto com todos os tribunais, junto com todos os advogados, junto com todo o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou seja, toda a sociedade reunida, exatamente para que nós mudemos a nossa forma de lidar com o conflito na sociedade. Uma das consequências principais será, e está sendo, claro, a redução de demanda no judiciário. Ou pelo menos do tempo de solução dessa demanda. Ou pelo menos do tempo de solução e da qualidade da solução, né? Porque depois uma demanda durante muito tempo e dependendo da forma como ela é conduzida, já não satisfaz mais a necessidade inicial quando uma pessoa física ou jurídica procurou o judiciário. Então, de fato, uma das consequências é a redução de processos. Então, na verdade, o CNJ, ao criar essa resolução e essa política, ele pretendeu com que os tribunais de justiça dos estados tivessem a sensibilidade e a percepção de que poderiam também implantar em suas unidades, em seus estados, atividades que efetivamente maximizassem a possibilidade de uma solução consensual nos processos que já tramitam nesses tribunais. Exatamente. Muitos tribunais já tinham projetos e unidades funcionando, porém não eram garantidas institucionalmente. A Resolução 125 ela dá essa garantia institucional. Eram atividades avulsas, dependiam muito da vocação e do empenho pessoal, praticamente, dos então dirigentes de cada tribunal. Exato, podia mudar de uma gestão para outra. Hoje em dia não existe mais essa opção.
Mude a gestão, a política será a mesma. E aí a diretriz é que deva seguir exercitando atividades que procurem promover esse espaço de consenso. A Resolução 125 ela é da sociedade. A política nacional ela é da sociedade. Não é uma opção dos tribunais dizerem nós vamos implantar essa política ou não. Hoje é compulsório, mas é uma compulsoriedade exatamente para dar esse caráter institucional. Não podemos deixar de investir nessa direção. E não deixa de ser também um reconhecimento da eficácia desses meios. Sem dúvida. O trabalho, quando se faz a comparação, é o tempo que você leva, a satisfação que você tem ao final, quanto que custa. Quer dizer, claro, tem outros critérios que nós podemos adiantar aqui, utilizar aqui, mas efetivamente, existe só uma maneira de resolver conflitos? Quando eu entro com uma ação no Tribunal de Justiça, eu estou escolhendo a melhor opção? Eu fiz uma comparação e eu só posso fazer a comparação quando existem outras formas disponíveis. Então, o tribunal, dentro dos tribunais e hoje cada vez mais fora dos tribunais, existem essas opções. Então, quando eu tenho a opção, eu posso escolher. Quando eu não tenho a opção, basicamente eu devo utilizar aquela única estrada. E os efeitos eu não posso comparar. Hoje eu já posso comparar de uma maneira muito concreta, né? E você já tem até, eu acho, um dado, uma informação que convence a dizer, olha, a partir de certo ponto justifica, é viável investir em ações efetivas, práticas, para poder estimular o caminho da conciliação. Qual que é um dado, um número que daria esse ponto de equilíbrio para dizer, a partir daqui vale realmente a pena investir nessa área? O Brasil não é muito, vamos dizer, uma referência internacional em números, né? Nós não calculamos muitas coisas e não medimos muitas coisas aqui. As métricas não são o nosso forte. Não são o nosso forte, porém são importantes para que a gente tome decisões, né? Então, cada vez mais nós estamos tendo consciência disso. Porém, a gente pode utilizar como referência um estudo que foi feito recentemente na Europa sobre esses pontos de equilíbrio, né? Quando que se vale mais investir numa abordagem ou na outra? Chegou-se a uma conclusão num estudo recente apresentado agora em Bruxelas, no Parlamento Europeu, no dia 20 de janeiro, sobre os pontos de equilíbrio. Em termos de custo, né? Quanto você gasta para que aquele conflito seja resolvido, mais especificamente aquela disputa seja resolvida, chegou-se a um valor médio na comunidade europeia de em torno de 10 mil euros, se você utilizar o processo judicial. Se você utilizar a mediação, a média do valor cai para 2.500 euros. Então, assim, 10 mil euros para resolver um processo pela forma tradicional, né, em que haverá um procedimento, uma sentença, etc. Perfeito. E 2.500 euros para resolver esse mesmo caso por mediação. Por mediação. Isso nós falamos na média, né, para cima e para baixo. A partir de 19% de índice de acordos em mediação, já se economiza mais tempo. Ou seja, vale mais investir na mediação do que no processo judicial a partir de 19% na comunidade europeia, hoje, em relação ao tempo. Então seria, se a cada 100 processos que se tentar a solução consensual, 20 for positiva, já terá valido a pena desenvolver esse esforço. Para o Estado e para a sociedade. E 24% em relação ao custo. A partir de 24% de índice de taxa de acordo, vale mais a pena utilizar a mediação. Se os nossos programas têm em média 50, por exemplo, na Semana Nacional. Aquele movimento nacional pela conciliação. Exatamente. Você tem lá uma taxa de 50%, quer dizer que já está com folga. Está com folga. Tá resolvendo com folga. Com mais vantagem do que se você estivesse seguindo. Significa que trouxe realmente economia para a sociedade. Para a sociedade, individualmente. Menos sofrimento para quem está litigando e economia para a sociedade como um todo. Que sinaliza uma solução. Se nós investirmos nessa direção, cada real investido em mediação, em conciliação dentro e fora dos tribunais de justiça, aumenta a nossa capacidade de custo-benefício, de investimento,
cada real investido nesses programas, nós temos melhores resultados. Por exemplo, no judiciário, mais satisfação social, menos processo nas varas. Então, para a gente voltar agora a uma parte mais prática, para quem está nos assistindo, entender o funcionamento do NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do DF. O que efetivamente se faz no NUPEMEC? Ou seja, tem um centro que vai atender a comunidade, vai promover a conciliação e a mediação? É isso que eles realizam? Como funciona? Exatamente. O NUPEMEC ele é composto por centros, né? O NUPEMEC é responsável pela administração e desenvolvimento desses centros. Nos centros efetivamente é onde acontecem as mediações. Então o NUPEMEC administrando os centros estão disponíveis como um trabalho complementar das varas, para resolver os conflitos. Eles são auxiliares das varas, dos órgãos jurisdicionais. Sim. E aí o juiz é que solicita a intervenção desse centro para cada caso, ou as próprias partes podem manifestar? Como as duas formas, exatamente assim, as duas formas. Ou o juiz encaminha, e por um despacho, né, encaminhando aquele processo para que exista uma tentativa de resolução por meio de mediação, e o centro entra em contato com as partes e verifica se as partes concordam em participar da mediação para resolver o seu conflito. Ou então, uma das partes solicita, ou ambas as partes solicitam para a vara para que seja encaminhado o processo ao centro, ou eles solicitam ao centro, que comunica à vara que autoriza ou não para que o processo seja encaminhado ao centro. Então ele pode ser acionado por vontade das partes, junto com seus advogados, ou por orientação do juiz. Ou uma orientação do juiz, que está cumprindo a sua máxima, vamos dizer assim, de promover a conciliação, tentar a todo momento do processo. Então, para a gente dar um exemplo assim concreto, vamos pegar um grande demandante, como um banco ou uma companhia telefônica, por exemplo. Esse demandante, que provavelmente tem um sem número de processos tramitando naquela comarca, e que em cada processo ele poderia ter audiências de conciliação, etc, etc. Ele visualiza que para ele seria negócio tentar um trabalho mais, vamos dizer assim, focado em resolver toda aquela massa de demandas por uma solução consensual. Aí ele procura o centro de vocês e dá diretrizes de como isso pode ser feito? Como funciona? Ele procura o centro, exatamente esse caminho, esse percurso que acontece, Asdrubal. Ele procura o centro dizendo que ele gostaria de encaminhar processos para serem resolvidos no centro. O centro orienta o banco ou a empresa parceira que queira fazer, uma cooperativa de crédito, por exemplo, uma seguradora, ele orienta o que a empresa deve fazer, o que a instituição deve fazer para se adequar ao modelo do centro. Por exemplo, treinar os seus prepostos, seus representantes. Por exemplo, separar processos onde ele tenha realmente propostas efetivas para tentar resolver. Ao separar os processos, ajudar, né, a sua equipe, treinar a sua equipe para que elas participem das mediações. E quando fala treinar, já inclui aí um espaço de negociação, de autonomia para essas pessoas poderem então conciliar, chegar em um número que possa resolver o problema? Vamos imaginar que se a gente partir da definição mais simples de mediação, né, uma das mais utilizadas, é que a mediação ela é uma negociação assistida por um terceiro. É uma negociação que é potencializada por uma terceira parte, que ajuda duas ou mais partes a negociarem melhor, né? A negociação, efetivamente, ela começa não quando você encontra o outro lado. Ela começa quando você começa a se preparar para encontrar o outro lado. Então, o sucesso de uma negociação também está na preparação. Se eu entendo melhor o que é aquela disputa, o que originou aquela disputa, quais são as possíveis propostas que podem resolver aquelas disputas, eu já vou mais preparado para uma negociação. Então nós orientamos as instituições, os bancos, para que eles preparem as suas equipes, ajudem as suas equipes a se preparar para as mediações. Se predisponha, né? Se predisponha. A resolver por uma solução. Perfeito, perfeito. E a gente percebe que os resultados são muito vantajosos para todos os lados. Você tem um número que possa apresentar para a gente
da taxa de efetividade, de acordos, de soluções consensuais? Se nós falarmos somente na taxa de acordos, nós temos uma média de 75% de acordos. 75%? Nas pautas que nós organizamos com diversas organizações. É claro que aí é importante a gente fazer um parênteses. Esse 75%, porque vocês antes já fizeram uma triagem daquilo que tem uma potencialidade de ser resolvido. O banco faz essa triagem quando é o banco, a empresa, a instituição, nos encaminha uma listagem. Pode-se acessar o site do NUPEMEC e solicitar, se é uma pessoa física, por exemplo, tem um conflito com o banco, seja o banco réu ou seja o banco autor, né, ou a instituição, e ele se manifesta querendo, né, participar de uma mediação. Então, essa triagem é feita, ou o banco nos encaminha uma lista, ou a parte se manifesta querendo e o banco é consultado para saber se ele tem interesse, e aí ele responde. Por exemplo, agora nós teremos uma pauta com um banco que é parceiro nosso há muito tempo, em termos de trabalho com a mediação. 28 pessoas no final do ano encaminharam e-mails dizendo que tinham processos, aliás, 45. Desses 45, 28, o banco respondeu dizendo, desses 28 nós gostaríamos de sentar e tentar chegar a um acordo. Então, são vários os caminhos, né? Mas na medida em que você tem uma situação onde você pode decidir, né, um direito patrimonial disponível, a decisão só cabe às partes, elas podem sentar e chegar a uma transação. E daí me diga uma coisa que eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora pode estar tendo esse tipo de dúvida e de preocupação. Ao tentar esse caminho do centro, que também não há certeza que se chegará a uma solução final positiva, embora seja altíssimo o índice de solução positiva, sim, 75%, como você acabou de dizer. Média. Média, né? Então, ao se tentar esse caminho, ele está retardando o processo, a sua solução? Se está, em quanto tempo que normalmente esse trabalho é desenvolvido pelo centro, para ele dar uma solução final, dizendo que deu certo ou não deu certo e volte a tramitar normalmente pelo caminho tradicional? Nas mediações de família, que são as mais demoradas normalmente, leva-se em torno de 3 a 4 sessões. Estamos falando de 6 a 8 horas nas de família. Isso cada sessão por semana, por mês? Uma sessão a cada semana normalmente, né, de 2 horas. Nas mediações cíveis, mais restrito em relação ao assunto, né, por exemplo, bancos, cooperativas, mais pontuais, DPVAT e assim por diante, uma sessão entre 40 minutos e 1 hora resolve. Né? E às vezes você remarca a sessão, porque acontece de uma sessão você ter uma proposta que não estava esperando, ou você tem que consultar alguém, ou pegar uma informação. Na verdade, quando o problema envolve bastante o aspecto emocional, o sentimento das pessoas, é que devem ir para esse caminho um pouco mais demorado, né? Mais trabalhoso. Normalmente. O outro, quando envolve mais uma questão racional, econômica, de valor, de chegar em um número, que é mais simples. Isso? Exatamente. Você tem, mesmo em questões assim que aparentemente são bastante objetivas, como uma dívida de banco, dependendo da forma como o banco tratou aquele cliente, ele está envolvido emocionalmente. Muito magoado, etc. E dependendo da forma como o banco trata na conciliação, restaura isso. Você abre a possibilidade de acordos mais produtivos e mais objetivos quando você trabalha também o aspecto emocional. Tem níveis, todas as mediações têm um aspecto emocional envolvido. Certo. A questão é como o conflito, né, dentro do conflito, esse aspecto emocional evoluiu. Né? Então, vamos pegar esse caso um pouco mais demorado que você falou. Umas 4 sessões, de 2 horas cada uma, é isso? Exatamente. E uma sessão por semana, então um mês de atuação. Aproximadamente, 3 semanas a um mês. 3 semanas a um mês é o tempo que supostamente ela estaria dando uma pausa no seu processo, na tramitação natural do seu processo, para fazer essa tentativa. Tem casos em que as partes concordam em pedir a suspensão do processo por 30 dias, 60 ou 90. Mas é de comum acordo quando, por exemplo, precisam de uma nova informação de uma perícia, precisam de levantar um valor.
precisam de fazer um novo cálculo, alguma coisa assim. Mas as partes entendem que eles querem interromper o trâmite normal para tentarem. Em outros casos, não, o trâmite continua né? Nem normalmente. Para o trâmite. Vamos imaginar que a gente tem uma audiência de conciliação marcada na vara civil para abril. E a gente tem na semana que vem uma mediação marcada. A nossa audiência de conciliação... Não vai impedir o agendamento da audiência que já estava lá programada, continua programada enquanto vocês fazem o procedimento para tentar a solução por mediação. Tentar a solução. O trâmite continua normalmente. O que acontece é que se eu consigo a solução antes, a possibilidade de nós extinguirmos aquela disputa... Então é muito válido, porque, ou seja, ele não está retardando o processo, e ainda que o retarde em alguma situação mais específica, como você falou, isso será um tempo mínimo, considerando o tempo que se leva para resolver um processo pela via normal da sentença, que vai com certeza ultrapassar 1, 2, 3, 5 anos de solução, levar um mês não é nada. Imagina uma avenida dentro de uma cidade, uma avenida bem larga, né? Imagina que a grande maioria das pessoas utiliza essa avenida para chegar no seu destino, né? É claro que em algum momento essa avenida fica bastante congestionada. Toda vez que você tem que chegar ao seu destino, você quer alcançar um determinado local, existe só a única proposta é pegar aquele caminho. É claro que toda vez que você entra na avenida, você está contribuindo para que ela fique mais lenta. Se você tem opções, você pode chegar pelo ar, ou você pode chegar por um rio, ou você pode chegar por outras vias que vão sendo... Às vezes vai até por um caminho mais longo, mas menos congestionado, levará mais chegar rápido. Mais rápido. Você quando está no trânsito, né? Você está lá, o seu carro está ligado. Exatamente para saber o fluxo do trânsito. Você está dentro do trânsito, que é, por exemplo, dentro dos processos, no caminho hoje dos processos comuns. Seu carro está parado ou andando muito devagar, você está gastando gasolina, você está perdendo tempo que você podia estar usando com outras coisas. Se estressando. O seu carro está tendo um desgaste natural das peças, porque ele está, né, continua... Se você chegaria em 20 minutos, você leva 1h30 para... Você está se estressando, tem todo um lado de desgaste emocional, físico e psicológico, né? Então, se você tem a proposta de alguém que... Se você quer pegar um outro caminho, vamos fazer um teste. E se você faz um teste e você chega mais rápido, com menor desgaste físico, emocional, psicológico, material, e você ganha mais tempo na sua vida e resolve melhor aquela situação, é claro que numa próxima vez a sua, vamos dizer assim, escolha vai pesar no momento onde você entra nessa avenida novamente. Você já vai considerar esse caminho de pronto. De pronto. Agora, se quem considera junto com você, no caso o advogado, né, diz, não, vamos entrar na avenida, e você já testou ou sabe que existem outras opções, e o seu advogado diz, não, a opção melhor é essa avenida, pode ser que o seu advogado em algum momento seja questionado. É diferente que um advogado que chega e fala, olha, tem essa avenida. É por isso que os advogados também têm que se qualificar e se preparar para entender que modernamente não há mais que se falar em solução de conflito sem considerar outras formas de resolução, ou seja, apenas considerando a via tradicional do processo, do litígio, considerando também mediação, considerando arbitragem e outros caminhos que estão à sua disposição, que muitas vezes ele não recomenda, até por não ter suficiente segurança sobre aquele assunto. Conhecimento. E para ele adquirir essa segurança, ele precisa estudar, então isso é essencial. Ponto pacífico. Daqui para frente, quem não conhecer as outras vias e saber quais são as suas vantagens e desvantagens, de acordo com cada caso, tem a possibilidade de ser um profissional menos completo. É possível até que daqui a pouco o cliente perceba que o seu advogado não está muito bem antenado com a melhor forma de resolver conflitos e comece até a considerar a escolha de outro profissional, né? É interessante que nas cidades de maior movimento, como São Paulo, por exemplo, agora eles estão abrindo as vias exclusivas, né, para ônibus, para táxis e assim por diante. A mediação, a arbitragem, os métodos alternativos, chamados alternativos, ou que nós podemos falar adequados, são essas vias. Elas visam
descongestionar, né, uma via que foi... Esse exemplo do trânsito é muito bom. Que vai bem, é uma via que vai bem. Só que se eu olho para aquela via que já está congestionada e penso, a solução é aumentá-la, é ampliá-la, pode ser que daqui a 2 anos, 3 anos, ela... Você vai só... continue congestionada. Você está só protelando a solução. Exatamente. Então nós estamos falando de outras maneiras. E aí a gente vai e colhe a opinião das pessoas que usaram esse outro caminho. Marcelo, também eu tenho certeza que muita gente deve estar se perguntando uma coisa nesse momento. Tá, é um caminho legal, estou convencido, devo tentar, mas isso vai me custar quanto? Nos tribunais hoje, os programas que são oferecidos são gratuitos. Gratuitos? Hoje nos tribunais. Não há nenhuma taxa judiciária a mais por esse serviço? Não há uma taxa judiciária a mais por esse serviço. Nem se tiver uma solução positiva? Nem se tiver uma solução positiva. Então, o que acontece é risco zero, não tem por que não tentar, né? Vamos dizer que o risco realmente, uma análise de riscos fazendo, é assim, o que pode acontecer? Você... não é um processo, se você realmente quer resolver e ter um caso complexo na sua mão, não é um processo fácil. É um processo que você vai ter que se esforçar. Você vai ter que usar o melhor que o ser humano tem, que é inteligência, criatividade, paciência. É o nosso melhor, mas é difícil. Mas é um desafio. Você acaba utilizando isso e você percebe que você tem... Eu acho que o maior benefício desse processo não é nem a questão de não custar, vamos dizer assim, financeiramente, porque isso conta, com certezamente, é muito importante. Mas o maior benefício é que você se torna protagonista da própria vida naquele aspecto. Você tem a possibilidade de ter maior controle sobre o resultado. Você passa a ser coautor daquela solução. Na verdade, você... É o autor ou o coautor? O autor, coautor porque o outro lado também concordou e muitas vezes o conciliador interferiu de maneira proativa, fazendo sugestões. Mas no mínimo você tem uma parcela significativa, importante de autoria naquela conclusão. Enquanto que se ele espera a sentença do juiz, ele está entregando a autoria daquela solução ao juiz, aos tribunais, num grau de recurso. Então ele não tem autoria sobre aquilo, por melhor que ele tenha desenvolvido argumentos e por melhor prova que ele possa produzir no processo. Por melhor que seja o juiz. A capacidade do juiz. Exatamente. Nem sempre. Eu ouço muitos juízes falando isso lá no nosso tribunal e em outros tribunais do país. A minha convicção é: eu estou extremamente bem preparado para dar uma decisão. Mas eu também estou bastante consciente de que a decisão tomada pelas partes, por eles mesmos, pode ser muito melhor do que a minha. Em geral é. E em geral porque é a partir deles que analisam as próprias necessidades e os interesses e tomam a decisão em relação a essas necessidades e os interesses. Eu costumo dizer que, em geral, a decisão das partes é melhor do que a do juiz, porque a do juiz, quase sempre, né? Eu diria quase sempre, ele vai gerar algum descontentamento, ou de um lado, ou de outro, ou de ambos. Muito dificilmente o juiz terá a felicidade de entregar uma sentença que corresponda plenamente às aspirações de justiça dos dois lados. É bem difícil isso acontecer, é quase improvável que aconteça. Enquanto que, se a solução é das partes, cada um leva aquele conforto no seu coração de que foi resolvido da melhor forma que ela enxergou possível resolver e que ela se satisfaz, se apraz com aquela solução que lhe foi entregue. É interessante que um sistema reforça o outro, né? Na medida em que o sistema autocompositivo é reforçado na sociedade, ele permite que o sistema heterocompositivo seja mais eficiente e eficaz. Porque tem mais tempo de dedicar atenção aos outros casos. Tem como utilizar os seus recursos de uma maneira mais otimizada. E na medida em que eu tenho pessoas mais satisfeitas antes de utilizar, ou mesmo utilizando, interrompem e utilizam o sistema autocompositivo, eu vou reforçando o melhor de cada sistema, principalmente o heterocompositivo. Agora, para a gente finalizar esse ponto da nossa conversa, eu queria que você explicasse aqui para a nossa audiência como ele fala, então tá, eu tenho um processo tramitando na justiça em uma vara civil ou uma vara de família, como faz objetivamente para eu tentar desenvolver uma solução pelo centro?
Como ele faz? Qual é o procedimento que ele tem que fazer? Ele entra no site do tribunal, ele peticiona no processo, como ele tem que fazer? Pode peticionar no processo. Peticionar no processo é uma hipótese? É uma hipótese. Ele pode, e uma outra hipótese que é mais, vamos dizer, corriqueiro, utiliza a ajuda do centro, utiliza o que o centro tem de capacidade de entrar em contato, certo, por exemplo, com a vara e dizer que foi manifestado. Ele manda um e-mail para o conciliar @tjdft.jus.br. Olha aí na sua tela, conciliar@tjdft.jus.br. Perfeito. Esse e-mail chega para o centro. Ele tem que colocar que informações nesse e-mail? O nome, seu nome completo, o número do documento de identidade, o número do processo, só. E uma informação ou outra que ele julgar importante para acrescentar. A partir dessas informações, nós entramos em contato com a parte que nos encaminhou a mensagem e começamos o procedimento de verificação do agendamento, da mediação, dia, hora, local, e disponibilizamos os mediadores e o espaço físico, né, ou aqui em Brasília, ou no nosso centro em Itaguatinga, dependendo do local. Na medida que a gente vai instalando mais centros, vai atendendo mais locais no nosso Distrito Federal. Perfeito. Então é simples, basta ele enviar um e-mail ou ele peticionar no processo. Se ele enviar um e-mail, coloca todas essas informações para que possa ser identificado de que caso está se tratando, né, para que então possa se dar os passos seguintes, sim, no procedimento, e não tem custo nenhum, leva muito pouco tempo para o assunto ser desenvolvido. Quando a gente viu aqui nas situações mais demoradas, 4 semanas para se tentar efetivamente a mediação. Então é bastante válido. Eu tenho para mim que os processos que eu tiver lá tramitando nas varas que possam ter a interseção com o centro, eu não terei dúvida de recomendar aos meus clientes que procurem esse caminho, ou seja, de recomendar que a gente faça essa tentativa. Quando não foi possível, antes mesmo de ingressar com esse processo, resolver por uma outra solução. Que até, isso eu queria também consultar a sua opinião sobre isso. A gente falou do NUPEMEC aqui, falamos do importante trabalho que o Tribunal de Justiça do DF está desenvolvendo nessa linha e que segue uma diretriz do Conselho Nacional de Justiça, mas antes de tudo isso, a pessoa ainda não ingressou na Justiça. Quais são as suas recomendações? É interessante que nós, muitas vezes, quando entramos num conflito, não fazemos uma análise de risco em relação à forma de resolver esse conflito. Isso, de alguma forma, está envolvido com a questão emocional, né? Porém, o conflito custa, e custa caro se você faz uma opção por resolvê-lo da pior forma possível. A sociedade está se organizando cada vez mais em termos de instituições, de profissionais, né, que podem oferecer um passo anterior ao judiciário. Por exemplo, a arbitragem. Por exemplo, as mediações, né, que são feitas em várias áreas, né? Privadas na área de família, privadas na área empresarial, na área comercial, né? Em alguns casos, como o caso do Justiça, o programa Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça, né, onde a própria população tem, né, agentes comunitários de Justiça e Cidadania, que eles mesmos são os mediadores, né, naquele contexto onde acontece a própria disputa, o próprio conflito. Então, existem muitos mecanismos, e hoje, cada vez mais, na administração pública, né, e na iniciativa privada, nós vamos encontrar muitas possibilidades, escritórios, instituições, associações, que se organizam e se preparam para exatamente fazer a mediação privada, prévia. Você concorda com a afirmação de que o processo tradicional na justiça pública deve ser a última alternativa? Eu vejo assim, Asdrubal, quando temos um conflito, nós temos várias
possibilidades de solução. Imagina que nós temos um problema de saúde, nós temos vários remédios, né, à nossa disposição. Um remédio em si não é ruim. Ele pode não ser o adequado. Ou ele pode ser mais caro. O tratamento, exatamente. Ele pode gerar mais efeitos colaterais. E ele pode ser um excelente remédio para dor de cabeça quando você tem uma dor de estômago. Ele pode ser o melhor remédio do mercado para dor de cabeça, mas o seu problema é dor de estômago. Se você tomar esse remédio, pode ser que você não resolva. Pode ser não, você não vai resolver o seu problema, né, porque você não está tomando, não está utilizando a escolha certa. O que acontece é que você, em termos de escolha, muitas vezes, você, dependendo do tipo do conflito, da fase do conflito que você está, você, por exemplo, nessa analogia que estamos fazendo em relação a um tratamento de saúde, dependendo se for, por exemplo, uma situação de emergência, você vai ter que entrar na cirurgia, diretamente. Você não tem o que fazer. Se você tem um infarto, por exemplo, você tem um problema crônico, né, um problema agudo, específico naquele momento, você vai parar na mão de um cirurgião. Você não tem opção. Porém, o conflito já se desenvolveu. Aí deixa de ser a última alternativa para ser a única. Para ser a única, a primeira e única, que vai te salvar. Porém, se você tem um determinado tipo de conflito, que está com um ciclo, né, de evolução ainda no começo, ou ele está em um nível intermediário, você pode optar por outros tratamentos, menos invasivos, menos custosos, que você participa menos. Por exemplo, uma cirurgia você participa zero, né? Você é anestesiado e uma outra pessoa faz a intervenção no seu corpo. É muito parecido com um conflito no dia a dia, quando você entrega ele na mão do judiciário, muitas vezes você acaba, teu nível de participação é muito pouco, né? Já nos tratamentos menos invasivos, onde você participa mais, a sua vontade e a sua opção ficam mais em evidência, o seu poder de decisão, né? Então, um tratamento menos invasivo, mas que depende mais de você, pode te dar um resultado melhor, menos custoso, né? Menos oneroso, com um resultado melhor para a sua saúde, né? Então, depende. Adorei essa analogia. Do que você está precisando naquele momento. Essa analogia ajuda muito a explicar e comparativamente demonstrar como a gente deve encarar a solução de conflitos. Sim. Tanto utilizando a inspiração do trânsito, quanto utilizando a inspiração do tratamento de saúde. Eu acho que as duas formas são bastante didáticas para mostrar que a gente tem alternativas, que a gente deve considerar as possibilidades que o caso nos proporciona, para que a gente então possa encontrar aquela que seja mais precisa, né? Que vá direto ao ponto e que te permita uma solução mais eficiente, mais rápida, mais econômica e naturalmente mais agradável do seu ponto de vista da experiência que vai viver. Porque ela pode ser traumática ou ela pode ser menos dolorosa, então quanto mais simples e menos dolorosa, melhor para a gente, porque aquilo vai marcar a nossa história de alguma forma, então uma forma suave é bem melhor. Sem dúvida. Para a gente concluir a nossa entrevista, doutor Marcelo, eu gostaria de puxar um outro assunto agora, deixar o NUPEMEC um pouquinho de lado e a gente puxar um outro assunto. Eu sei que você está numa missão bastante importante para ajudar na especialização, no aperfeiçoamento de profissionais que queiram atuar com mediação e com outras formas de solução de conflitos, e que então você recebeu como missão coordenar uma importante pós-graduação na área de solução de conflitos numa instituição do Distrito Federal, o Unieuro, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse curso, se ele está aberto, se as vagas estão, as inscrições estão abertas, quantas vagas tem, etc., e o que é mais necessário para quem quiser buscar esse aperfeiçoamento possa procurar essas informações. O curso já é o reflexo de um novo cenário, né? De uma nova tendência que hoje nós temos, tanto na área pública, quanto na área privada, quanto, enfim, em todos os ramos onde nós nos organizamos como sociedade. O curso é um curso de resolução de conflitos, com ênfase em mediação. Ele pode ser acessado no site da Unieuro, na parte de pós-graduação, ali www.unieuro.edu.br,
Está aí na sua tela. Você acessa pós-graduação na área de gestão do conhecimento, tem a pós-graduação em resolução de conflitos, com ênfase em mediação, onde nós organizamos um programa que parte desde da análise do conflito individual, ou seja, da pessoa, para o conflito no grupo, ou seja, entre grupos, interpessoal, até o design de sistemas de resolução de conflitos em diversos ambientes, passando depois por mediação, o que é, como funciona, como se aplica. E depois nós vamos trabalhar nas diversas, nós trazemos profissionais, grandes nomes do Brasil, para mostrar como se aplica na prática aquele conceito aprendido na teoria. E as inscrições estão abertas? As inscrições estão abertas e o curso começa dia 14 de março. 14 de março. 14 de março, no formato de sextas-feiras à noite. Especialização Lato Sensu, é isso? Especialização Lato Sensu. No formato de sextas-feiras à noite, sábado o dia inteiro, no intervalo de 15 dias. Então 2 vezes por mês, é isso? 2 encontros por mês? 2 encontros por mês. Você tem sexta e sábado o dia inteiro, e aí você vai fazer uma pós-graduação, como é o nome? Pós-graduação em resolução de conflitos. Resolução de conflitos. Com ênfase em mediação. Com ênfase em mediação. Está aí o meu convite. Eu também recebi o convite aqui do Dr. Marcelo para integrar o corpo docente desse curso. Muito honrados com E se você puder participar, nos encontraremos lá. Vou falar um pouquinho sobre a arbitragem nesse curso. Dr. Marcelo, quero muito agradecer a sua participação. Deixar aqui um espaço se você quiser fazer algum complemento, dar alguma informação adicional, tem a palavra, fica à vontade. Eu que agradeço, acho muito importante esse programa e essa iniciativa que você vem levando à frente, não é fácil, mas entendo também que hoje, na minha experiência aqui no Distrito Federal e em todo o país, em vários lugares, as pessoas precisam desse tipo de informação, precisam desse tipo de interação, de contato principalmente com o que acontece na prática, né? A mediação, a arbitragem, os métodos apropriados de resolução de conflitos são um convite para a sociedade dar um passo além, fazer uma evolução na sua maneira de se relacionar. Ou talvez o bem mais precioso que nós temos hoje na sociedade, talvez, assim, na minha opinião, eu acho que é o relacionamento. Como nós nos relacionamos comercialmente, em família, com os vizinhos, em vários ambientes, né? O vínculo do relacionamento, quando nós temos um conflito, ele é ameaçado. E amadurecer o sentimento de como a gente possa resolver problemas quando há dificuldade nesse relacionamento, é alçar um nível superior, né? Um nível humano superior, porque a gente consegue ver que é possível a gente se entender. Né? O que a gente vê no dia a dia, né, das pessoas em conflito, que é o nosso, vamos dizer assim, dia a dia também, é que o conflito é comum. Se você está em relação, você em alguns momentos tem divergências e essas divergências se tornam conflitos. Como nós resolvemos os nossos conflitos é que nos fazem ou que nos dão a referência da nossa maturidade. Ou seja, quando o conflito acontece, que opção que nós tomamos? O conflito pode ser uma grande ameaça ao relacionamento, ou pode ser uma grande oportunidade de melhorar o relacionamento, dependendo da forma como nós nos preparamos para lidar com essas situações. Nós não recebemos essa preparação, nós temos essa preparação muitas vezes intuitiva dentro de nós, nos relacionamos de maneira intuitiva, mas muitas vezes, como não temos a preparação, nós atuamos de forma improvisada. Improvisado no sentido de não estar preparado. E o que a nossa experiência mostra é que nós, seres humanos, quando estamos preparados ou nos preparamos constantemente para lidar com essas situações, nós temos uma vida, uma qualidade de vida melhor, resultados melhores, sejam eles pessoais, profissionais, econômicos e assim por diante. É isso que as empresas estão percebendo, as instituições públicas estão percebendo, os indivíduos estão percebendo, a advocacia está percebendo, o judiciário está percebendo. Então nós estamos num momento muito interessante, é uma grande oportunidade de mudança. Um momento especial que demonstra um avanço na percepção
das formas de resolver conflitos e, naturalmente, especialmente da forma de nos relacionarmos com mais qualidade, num plano um pouco acima daquilo que vimos fazendo até hoje. Então é um momento especial, singular, que você também pode viver esse momento na medida em que pare para amadurecer o pensamento sobre esse assunto. Por isso eu quero agradecer muitíssimo a participação do nosso convidado especial, Dr. Marcelo Girardi, que é coordenador do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que nos concedeu a entrevista aqui hoje. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Obrigado. E quero agradecer a sua audiência. Pedir para você, se você tiver gostado do nosso programa, compartilhe nossos vídeos, comente, envie suas perguntas, sugestões de pauta, faça suas críticas construtivas, serão muito bem-vindas. E se quiser fazer uma parceria para divulgar os nossos vídeos no seu blog ou site, envie um e-mail para mim, está aparecendo o e-mail aí na sua tela. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência. Te encontro no próximo programa, lembrando para você que toda segunda e quinta-feira você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Um grande abraço e até o próximo programa.